pela psicanálise humanista, que fundamenta a psicanálise social proposta nesse canal, é que as análises partem da perspectiva dialética. Não são deterministas ou biologistas, nem determinista, somente social. Se busca aqui uma posição sociobiológica, quando pensa o humano como uma posição assentada no humanismo realista e crítico, né? Assim como pontua Erich Fromm. O foco aqui é demonstrar que a liberdade, como qualquer coisa no humano, não é um estado natural, mas uma conquista do humano pela técnica. A técnica seria um tipo de gramática, né? Uma língua que dá significado ao mundo, como também pela tecnologia, um tipo de relação, né? Uma linguagem que possibilita o corte do vínculo simbiótico incestuoso com o mundo natural. Para ser livre, o homem precisa operar sobre as suas próprias inclinações, usando a consciência como ferramenta. E o capítulo 6, Liberdade, Determinismo e Alternativismo, ele trata de pensar, né, o que seria determinado no homem, né? Então, se existiria uma essência ou se nós estamos vivendo a partir de um modelo, seja ele social, seja ele natural, né? Então, se nós somos modelados ou se existe uma essência. E o Erich Fromm diz que se somos determinados, né, então quer dizer que nós teríamos uma biologia, uma essência, né, que pudesse nos fazer ser humano, né? E aí isso seria uma questão de estudo para saber o que seria a natureza humana, né? Então, se existe um modelo de natureza humana, nós teríamos que buscar a saber qual é essa natureza humana. E o Erich Fromm vai falar que a essência em si, né, essa natureza humana, ela teria que ter vários questionamentos para chegar a um ponto, né? E aí ele pergunta, e a pergunta dele gera uma resposta. E aí ele responde que seria a resposta, né? É essa capacidade do humano de gerar perguntas e determinar respostas à existência, e aí seja ela qual for, né? Dependendo do lugar, se geraria uma resposta, e o homem seria, a essência do humano seria dar resposta à própria existência, né? Então essa seria a grande síntese para um modelo de natureza humana em Erich Fromm, né? A possibilidade de responder à existência. Me chamo Flávio Rodrigues, sou psicanalista e chegamos ao fim do livro O Coração do Homem. Erich Fromm nos apresenta esse questionamento e nos apresenta a resposta como sendo um modelo de natureza humana em que responder à realidade, responder ao mundo real, seria uma exigência da própria natureza humana. E chegamos ao ponto onde o Erich Fromm resume toda a sua investigação quando ele diz que existe questões que são muito importantes, mas que talvez sejam controversas, né? Que o animal não pode ser mal. Contudo, né? O mal, ele é um fenômeno especialmente humano, né? Então o mal ele não é uma característica do mundo natural, ele não é uma característica do mundo real, né? Na natureza, mas sim do mundo real e simbólico do humano, né? Então o mal é um fenômeno especificamente humano, isso porque é uma tentativa do humano
uma tentativa, Erich Fromm fala que é uma tentativa trágica de fugir do peso de ser humano, né? Então, até aqui eu demonstrei que o mal é o abandono da nossa gramática como um processo civilizatório, né? Como a mesma gramática que fez com que a gente pudesse originar originar as respostas que a gente tem para o mundo, né? A mesma gramática que nos faz cooperar, as mesmas regras, as mesmas leis, né? Que nos determinam que nós podemos cooperar, também são as que possibilitam também sermos altamente destrutivos, né? Se a nossa fragilidade, a nossa característica morfológica frágil ao nascer, né, ela possibilita que a gente possa cooperar, para que a gente possa nos reunir em grandes grupos, né, civilizatórios, mas também pode nos unir em causa da destrutividade, né? Quando o homem desiste de usar da razão e do amor, né, as tecnologias de relação, elas começam a se atrofiar, elas começam a adoecer, né? E retornamos a um estado animal, né? Existe um esforço, né, para regredir, um esforço para retornar à natureza, né, e em seu estado puro, que seria a causa e o efeito, né? E se eu estou com fome, é a causa. O efeito disso é que eu vou caçar e vou comer, né? Então, causa e efeito, a gente está pelos instintos, a gente está pela fisiologia e a gente começa a agir a partir dos instintos da fisiologia. Contudo, não se pode retornar a esse estado inicial. O humano não consegue retornar de forma legítima a um estado natural, né? Então ele se torna cada vez mais destrutivo, né? É um monstro que vai aos poucos se desumanizando, mas com toda a sua capacidade de cooperação, com toda a sua capacidade linguística, com toda a sua gramática, com toda a sua capacidade de produzir novas regras e produzir novas leis que são destrutivas. E isso é um ponto de não retorno. Né? Não retornaríamos a um estado onde só a caça pela caça e saciar a fome, ou só o sexo pelo sexo e saciar essa necessidade de sexo seria o suficiente, mas sim o poder, né? E isso é uma tentativa de resposta, mas é uma tentativa totalmente destrutiva. A ciência e a consciência, nesses casos, elas são negadas, né? Então, tudo que nos trouxe até aqui se mostra incapaz de estabelecer uma resposta coerente com a liberdade, o amor e a biofilia. E a gente passa a viver preso, né? Indiferente e na necrofilia. Se nossa essência seria a possibilidade de dar resposta à existência humana, né? A gente tem pela técnica o formato, o como fazer, o como que a gente vai preparar, né? Então, nesse caso, a técnica usada de forma consciente, o mal seria estranhado, porque não caberia dentro da nossa significação, não caberia dentro da nossa língua nem dentro da nossa linguagem. Então estranharíamos o mal, mas não é assim que acontece, né? E não um modelo a ser seguido, mas o mal como uma totalidade, né? Então, pela total indiferença, né? Que a indiferença seria a oposição do amor ou a falta do amor, vamos nos bestializando, né? O que vemos é o escalonamento da regressão, né? O retorno, por exemplo, de ideias nazifascistas que se opõem ao humanismo, né? Uma regressão ao animalesco, ao doentio, né? Ao destrutivo.
Erich Fromm ele vai numerar os graus de maldade pela profundidade da regressão, né? Quanto maior o mal, mais regressivo seria, né? E não somente um indivíduo, mas sim um grupo, né? Então, quanto maior o amor à morte, quanto maior a simbiose, né? Maior seria o desejo e a necessidade de voltar ao útero, a voltar ao solo, né? E a voltar ao inorgânico. Nesse caso, quando a gente pensa nesse retorno, e aí eu faço a analogia entre esse esforço e a técnica, né? É que a técnica nos possibilita que o fraco sobreviva, né? A medicina, a técnica médica, a arte médica, né, possibilita que o mais fraco sobreviva. Todas as técnicas terapêuticas, a própria análise pessoal, né, seja as técnicas de fisioterapia, ou o uso da educação física para melhorar algum aspecto que a pessoa tem enfraquecido, tudo isso possibilitaria com que o fraco sobrevivesse, né? Que ele pudesse sobreviver. A técnica, nesse caso, ela seria uma oposição ao animalesco, né? Então, o animalesco ele não tem uma técnica, ele tem um instinto, né? Ele tem uma fisiologia. E nessa regressão ao animalesco também se poderia fazer uso da técnica, né? E aí esse uso da técnica não é o mesmo que eu proponho, né? E esse uso da técnica é esse retorno ao útero, retorno ao inorgânico, né? Então, assim, vamos pensar que a forma como um leão caça, o lugar aonde ele pega, seria instintivo. É uma técnica. Poderíamos pensar nisso como uma técnica que está instalada no DNA e é instintiva, né? Mas quando a gente pensa no humano e esse retorno, ele não vai ir pelo instinto, ele vai ir pela técnica na melhor forma de matar. Quanto mais pessoas ele vai poder matar e quanto mais ele vai poder destruir, né? A técnica, nesse caso, é uma oposição ao humanismo proposto por Erich Fromm, né? E está a serviço dos aspectos regressivos no humano, né? Está a serviço da morte, como no caso da solução final, ou das câmaras de gás, ou da medicina nazista, né? São exemplos de como o próprio Erich Fromm afirma, né? O bom é tudo que nos aproxima de um modelo de natureza humana, né? De respostas à existência, né? E o mal é tudo aquilo que nos afastaria dessa natureza humana. As minhas ideias partem muito daquilo que Marshall McLuhan fala quando ele aponta sobre o uso do machado de pedra e o machado de aço, né? E em que o machado de ferro era utilizado por homens, né? E o machado de aço, quando foi introduzido na cultura aborígene, ele possibilitou que pessoas mais fracas, com menos tônus muscular, mulheres, crianças, pudessem acessar essa ferramenta, esse instrumento e usar. E isso faz com que mais pessoas possam sobreviver, mais pessoas possam utilizar. Então, só a introdução desse machado de aço faz com que exista uma mudança nessa cultura e que facilite a vida das pessoas, né? Então, o contrário, né, voltar ao impacto direto da força bruta, seria não usar a técnica como uma alavanca da civilização. Então, assim,
No caso do alternativismo, a gente tem escolhas, né? A gente tem alternativas de uma vida mais equilibrada, uma vida onde a gente possa ser livre. Mas a escolha nesse alternativismo parece, né, que é a escolha pelo retorno à mãe, pelo retorno ao seio, pelo retorno à pátria, né? De um fechamento pelo medo do estrangeiro, né? E no caso do alternativismo, como eu vinha falando, Fromm explica que nós somos livres enquanto há equilíbrio, né? Mas a questão é que se precisa da arte, né? Você precisa do esforço, você precisa da própria técnica, né? Então, mesmo assim, é necessário sempre estar em alerta. Então, estar alerta no sentido de que não se trata de um medo infantil, mas pela consciência, pelo conhecimento, pelo trabalho, né? Por maneiras saudáveis de observar o que está acontecendo no mundo ou na própria comunidade. Então a gente pode ver o que o Erich Fromm nos fala, né? É que se tomarmos 10 decisões erradas, a 11ª ela vai determinar o destino, né? E um ponto que é um ponto de não retorno, né? Por exemplo, no caso da sustentabilidade, a gente tem um ponto de não retorno. Então a gente vai chegar num ponto em que ou a gente abre mão da qualidade de vida, ou abre mão das tecnologias, né? Ou a gente acaba inviabilizando a própria existência da humanidade e de todos os animais vivos na Terra, ou seja, é uma profecia autorrealizável, mas só é autorrealizável quando a gente consegue perceber, porque senão a gente vai achar que é o destino, né? Tinha que ser assim, né? E não tem que ser assim, né? A gente tem uma alternativa que são uma tecnologia, uma técnica, o uso das altas tecnologias de forma sustentável. A decisão inicial nesse caso, né, é onde que reside a liberdade. Só que para a gente ter essa decisão inicial, tudo que a gente já conversou anteriormente nos primeiros vídeos sobre a constituição do sujeito e da patologia da normalidade, segue valendo para essa leitura, né? Em que, porque existe um momento, né? Existe um momento em que o ponto de corte, o ponto de não retorno, ele é uma decisão consciente, né? E no caso da clínica, por exemplo, existe uma fase da análise pessoal em que o sujeito chegou num ponto que ele tem que decidir se ele, e não é uma decisão consciente, é uma decisão inconsciente, mas é uma decisão trabalhada na análise, em uma decisão que ele vai ter que tomar de continuar protegendo o núcleo da resistência ou avançar e elaborar tudo aquilo que está dentro desse núcleo, tudo aquilo que aparece, ou tudo aquilo que vem, né, com esse núcleo de resistência, né? E aí tem uma questão que a gente pode pensar aqui, que é a questão de eu estou disposto a mudar de opinião, né? Eu estou disposto a ser responsável pelas respostas que eu tenho que dar para a minha própria existência. Eu estou disposto a desfazer os laços, eu estou disposto a mudar de vida, né? E isso às vezes faz com que a pessoa desista da análise e retome o seu papel no grupo, e retome o seu papel na família, e retome para o seio, né? Para a natureza, ou para aquele mundo aonde a gente está chamando de natureza, mas que na verdade é o ambiente social que essa pessoa vive, né? Então, assim, a minha pergunta seria, você está disposto, você está disposta a assumir o próprio equívoco, né?
para si e para o outro? Você está disposto a se olhar no espelho e dizer tudo que pensa para si mesmo, né? Que análise pessoal é um olhar no espelho e falar tudo que pensa para si mesmo, né? Então, se você não está consciente do significado da primeira escolha, você não poderá dizer que foi uma escolha própria, foi um livre-arbítrio, porque a escolha ela está determinada por fatores que você não tem controle. Então, por outro lado, quando a gente está consciente, né, existe o risco do julgamento, mas você está ciente, o escolhi dobrar à direita e não à esquerda. Né? E as consequências eu vou me responsabilizar, né? Mas ao mesmo tempo eu posso avaliar e eu posso admitir o erro. E isso é libertador, por causa que quando a gente está consciente e leva a vida pelas escolhas conscientes e positivas, boas, né? A gente está em estado de liberdade. A gente pode dizer assim, não fui, é uma escolha consciente. Mesmo escolhas que às vezes nos levam a ter que romper laços, por exemplo, ou escolhas que nos levam para uma certa dificuldade na vida em que se eu não fizesse aquela escolha eu não teria, né? Porque o resultado, né, não pode ser a partir, quer dizer, a avaliação da escolha, né, a avaliação da escolha não pode ser feita a partir do resultado, né, porque o resultado nem sempre ele determina se a escolha foi boa ou ruim, porque escolhas, né, são escolhas. Dito isso, a responsabilidade ela está em a gente pensar bem sobre como a gente quer viver a própria vida. Né? Se a gente quer viver a vida numa anatomia da destrutividade, que é o próximo livro que a gente vai discutir aqui, ou se a gente está pensando em viver uma vida plena biofílica, né? Em Fromm, quando ele traz a questão do impulso do bem e do mal, né? Ele fala da questão da imaginação, né? O mal é potente porque podemos imaginá-lo, né? Então, nesse ponto, quando a gente está em alerta, a gente não vai imaginar que algo possa vir a acontecer. A gente vai conseguir fazer a leitura do mundo. E aí a questão da gramática, aí a questão da técnica, aí aprender a fazer a leitura, né? Aprender a ler o mundo, né? Mas porque se tem um potencial humano, que a gente pode também nos livrar de todas essas coisas que nos prendem, né? E quando o coração do homem endurece, né? Ele endurece e ele não consegue mais ver a beleza da vida. Mas ele não vê a beleza da vida, não é porque não exista beleza na vida, né? É porque a beleza é indiferente. Né? E o Erich Fromm fecha o livro de uma forma poética, né? Ele diz que nenhuma consciência ajuda a se perdermos a capacidade de nos comover com o verde da grama, com o olhar de uma pessoa, né, que nos toca, né? Então, assim, quando a gente quebra essa capacidade de reconhecer a beleza das coisas, né, a apreciação da beleza, a gente torna o olhar um olhar vazio e indiferente, né? Por outro lado, quando a gente pensa nesse mesmo olhar, a gente pode ver que nos ajuda a elevar o espírito, a ter conhecimento, a comunicar os nossos sentimentos e emoções, porque temos a capacidade técnica de mudar a nós mesmos, né? Então, e nos tornarmos um ser humano melhor. Continuaremos a pensar a psicanálise humanista como uma psicanálise social, né? E vamos dar continuidade às obras do Erich Fromm e eu espero vocês.